Bom dia! Estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, 19 de novembro, quarta-feira, vamos falar sobre cárie dental. Você sabe o que é isso? Quem já não teve uma cárie? Algumas pessoas não. O Marcelo mesmo, meu cinegrafista, nunca teve cárie. Mas, se você teve cárie, sabe fazer uma boa escovação? Sabe se prevenir? Por isso, o programa de hoje é imperdível. Não saia daí, fique atento que teremos informações maravilhosas. Mas antes, vamos para os abraços do dia de hoje. E eles vão para toda a família da Viviane Pereira, lá da Vila Popular. Também para a Odete Silvestre, do Parque do Sol. E para Vilma Lopes, minha amiga Vilma, lá do Jardim Aeroporto. Um abraço a todos vocês que me assistem e que são fãs do programa. Por onde passo, todo mundo fala que assiste o programa Médico da Família. O meu carinho hoje é para vocês, meus telespectadores. Dor ao mastigar, sensibilidade nos dentes e mau hálito, sintomas que incomodam. Não é mesmo? A cárie dentária pode evoluir sem apresentar sintomas por um tempo, mas quando chega neste estágio é porque já passou da hora de procurar a ajuda de um cirurgião dentista e também de modificar os seus hábitos. No programa de hoje vamos falar sobre a cárie dentária, o que é, o que causa, como prevenir. Vamos tirar todas as dúvidas. E para falar sobre este assunto, eu recebo aqui nos nossos estúdios meu xará, meu amigo Dr. Paulo Zarat, dentista especialista em saúde coletiva. Bom dia, Dr. Paulo. Bom dia. É um prazer tê-lo aqui em nosso programa para falar de um tema que parece simples, é igual verminose em pediatria. Sim. É simples, todo mundo tem, ninguém cuida e de repente complica. Certo. Que vem a ser cárie dentária. Certo. É importante que se diga, primeiro, que cárie dentária é uma doença. Ela é a doença crônica mais prevalente na população brasileira. Olha aí. Por que acontece a cárie? Vou te explicar a definição através dos fatos. Todas as vezes que nós nos alimentamos, especialmente com açúcar, nós formamos sobre a nossa superfície dentária a placa bacteriana. A placa bacteriana ela é composta, entre outras coisas, principalmente por bactérias. Quando a placa bacteriana ela apresenta bactérias cariogênicas, estas bactérias elas consomem o açúcar, como produto desse consumo, metabolizam esse açúcar e produzem o ácido. Esse ácido, em contato com a nossa superfície dentária, provoca um processo que nós chamamos de desmineralização. A perda mineral do dente para o meio bucal. Meio bucal ali, a placa bacteriana. Em torno de 20 minutos depois, devido à lavagem da nossa cavidade bucal pela saliva, pela deglutição do açúcar, esse processo de desmineralização ele cessa e acontece o processo de remineralização. Ou seja, o meio bucal passa a ofertar à superfície dentária minerais, principalmente cálcio e fosfato. Isso é um equilíbrio que acontece com você, comigo, com todos que consumimos principalmente açúcar ao longo do dia. A cárie dentária é o resultado de um desequilíbrio desse processo de des- e remineralização. Quando começa a ocorrer mais desmineralização do que remineralização, aí nós temos como resultado essa doença chamada cárie dentária. Quer dizer, o fator principal, então, é a alimentação por conta dos açúcares. Principalmente por conta dos açúcares. Se nós formos apontar dois fatores etiológicos principais da cárie dentária, nós temos que dizer que é a dieta, né, representada principalmente pelo consumo do açúcar, o açúcar de mesa que nós consumimos no dia a dia, e também o fator bacteriano, a placa bacteriana. Se não houver placa bacteriana, não há cárie dentária. Se não houver consumo do açúcar, não há cárie dentária. Por ser uma bactéria, a Sim. cárie é uma doença contagiosa ou não?
Isso é um assunto, no passado, ela foi tida como uma doença, um assunto que dizia que ela é uma doença infecto-contagiosa, né? Isso é um conceito que hoje está sendo bastante discutido. Não se coloca mais a cárie dentária como uma doença contagiosa, ainda assim como uma doença infecciosa, tendo em vista que há uma infecção bacteriana. Porém, como ela é de causa multifatorial, nós não podemos afirmar que apenas a transmissão das bactérias de pessoa para pessoa, de uma pessoa para outra, seja capaz de desenvolver a doença naquela pessoa que recebeu essa bactéria. Cárie, essa doença que nós já entendemos como é que ela aparece. Sim. Tem sintomas? Em estágio mais avançado. Então, quando ocorre o desequilíbrio desse processo de Desré, o primeiro sinal clínico da cárie dentária é uma mancha branca sobre os dentes. Certo. Só é possível diagnosticar no consultório com o cirurgião dentista. Então, essa lesão de mancha branca que aparece é uma lesão de cárie dentária. Não significa que toda lesão de mancha branca sobre a superfície dentária seja cárie. Nessa fase, a doença ela é assintomática. Não há nenhum sintoma, há um sinal que só pode ser diagnosticado pelo profissional. Quando há o avanço desta lesão, esta mancha branca, fragiliza muito a superfície dentária por conta da perda mineral, surge aí uma cavidade. A superfície do dente, o esmalte, perde a sua integridade, surge a cavidade e aí pode começar a aparecer os primeiros sinais, os primeiros sintomas de dor. E aí a pessoa pode só nesse momento começar a desconfiar que existe alguma coisa de errado, só que a doença já está instalada no momento bastante anterior. Tratamento é a obturação, que a gente ouve falar tanto, ou tem outro tipo de tratamento? Depende da fase que foi feito o diagnóstico. Certo. Se nós fizermos o diagnóstico na fase de mancha branca, né, na fase da desmineralização, e só o profissional tem condições de fazer isso, é possível tratar a doença porque ela está numa fase reversível. Então, não há necessidade de um tratamento restaurador, invasivo. Então, temos que prevenir com a remoção da placa bacteriana, temos que diminuir a frequência do consumo do açúcar e o cirurgião dentista vai instituir um tratamento no consultório para reverter o processo. A partir do momento que há uma cavidade, aí somente o tratamento restaurador é possível para a lesão de cárie. Veja bem, o tratamento restaurador, ele não é o tratamento da doença, certo. Ele é o tratamento para a lesão que a doença provocou. Somente uma restauração não significa que esteja se tratando da doença, né? O profissional vai saber todos os fatores etiológicos que estão culminando com a doença, combater esses fatores e o tratamento restaurador faz parte desse tratamento, mas não é o único foco. Como vocês veem, cárie não é tão simples assim como a gente imaginava. Sim. Portanto, não saia daí não. É rapidinho, já já voltamos.